Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria e o meu nome é Bruno Alegria. Aqui a gente trata de vários assuntos relacionados ao colecionismo. Várias coleções e coisas relacionadas a como colecionar, experiências, troca de experiências, que é o mais importante. Estou sempre ouvindo a vocês nos comentários, respondendo, trazendo assuntos os mais diversos. E olha, mas tem coisa pra gente falar. Eu posso fazer vídeo aqui todo dia que vai ter assunto pra gente desenvolver. E conforme eu prometi, eu tô começando a pegar minhas coisas aqui, a desencaixotar, a ver o que eu tenho, o que eu não tenho, a montar estante nova. Então a gente vai ter muita coisa aí legal para falar. E dentro dessa coisa de desencaixotar, de ver o que a gente tem, dá uma olhadinha aqui. Eu sei que muita gente aí tremeu ao ver, porque isso aqui é algo bem raro, bem difícil. Eu levei muitos anos para conseguir esses itens, não foi fácil, correndo atrás, sempre atento às coisas, conversando com as pessoas, e tem uma história muito interessante que envolve esses itens e que eu vou contar. O colecionismo, ele deve ser, eu acho que acima de tudo, nós construirmos amizades. Acho que isso aí é a coisa mais bacana do colecionismo, e acho que é por isso que eu gosto de colecionar tanta coisa. Eu não gosto de ficar fechado só em um determinado círculo. Cada coleção, ela me traz, além do conhecimento, experiência e todo o universo que uma coleção traz pra gente, né? Ela traz novas amizades. E através de muita conversa com esses amigos que nós fazemos, é que nós vamos aprendendo as coisas e conhecendo muitas histórias. Agora, não basta a gente conhecer, aprender, conhecer e não dividir. Dividir esse conhecimento é a essência do colecionismo. Eu hoje vou falar sobre esses itens e uma história muito para somar ao pessoal que no universo do colecionismo do Gulliver divide muitas informações. Para vocês terem uma ideia, existe um blog, eu não conheço a pessoa, mas gostaria de elogiar essa pessoa. Existe um blog há muito tempo aí que o nome é Super-Heróis BR. É muito interessante. Ele fez uma classificação desses itens e dividiu muita informação com nós colecionadores. Colocou fotos, você pode olhar lá. Puxa, uma coisa muito legal. Há muitos anos eu montei um site, eu não tenho mais esse site, onde eu justamente dividia informações, porque na época não havia assim catálogos, as coisas de colecionismo na internet não estavam ainda tão assim abastecidas de informações. Eu comecei a montar um blog, mas também não levei à frente, devido na época estar com uma vida atribulada. Penso em levar esse blog um pouquinho mais à frente. E ali ele fez uma divisão muito legal de primeira fase, segunda fase, como os itens eram. Eu achei muito bacana. E assim, eu tenho uma história muito legal com esses itens da Gulliver. Eu brinquei demais, mas demais com esses itens da Gulliver. Na época, a criançada toda tinha, porque era um valor acessível esses itens, principalmente os sem cor. E era muito... o pessoal se reunia, a gente ficava ali brincando. Olha, acho que foram os brinquedos que não foram os que mais estiveram ao meu lado, mas está ali entre os que mais estiveram ao meu lado nas brincadeiras. Eu me lembro assim de algumas histórias. Uma, por exemplo, eu brincava muito uma época, sabe de quê? Com esses itens aqui, de futebol. Mas cara, eu pegava a bolinha de gude
e eu fiz umas travezinhas de madeira, e sabe aquele saquinho amarelo aonde vem a batata, né, que a gente compra no supermercado? Eu fiz a redezinha, prendi com um grampeador e tal, e era a minha trave de futebol. E cara, eu fazia tabelazinha de jogos, os meus artilheiros. O meu artilheiro, por exemplo, era o Tarzan. O que estava ali em segundo lugar como artilheiro era um Capitão América amarelo. E cara, eu dava chute com eles assim com a mão, a bola voava mesmo, ia no ângulo. O Namor era um dos goleiros, voava assim para defender, e defendia legal a bola, ia para escanteio. Cara, eu fazia isso em cima da minha cama, ajoelhado, ia jogando. Era um grande barato. E assim como brinquei com eles como super-heróis de fato. Então assim, eu guardo um carinho imenso por essas figuras. Na casa do meu tio tinha uma casa muito grande e ficava numa rua de ladeira. Então a casa dele descia assim, e lá embaixo tinha um quintal bem grande, com uma amendoeira. E esse quintal era cercado por 3 prédios. Eu não sei o que acontecia quando eu era criança, nunca descobri de aonde veio, como é que foi, mas eu sei que essa criança devia ser o capeta, entre aspas, e varejava muitos desses super-heróis pela janela dela, que iam parar no quintal do meu tio, ou num telhadinho que tinha lá embaixo também, de amianto. E aí, pô, volta e meia eu chegava do colégio, ia para casa do meu tio, onde meus avós moravam, e aí já ia pro quintal. Chegava lá, às vezes tinha uma novidadezinha. Normalmente os Gulliver dele estavam quebrados, sem um braço e tal, quer dizer, não era uma criança muito cuidadosa. E aí, os que caíam em cima do telhado, tinha uns restos de uns trilhos de cortina de alumínio. Eu pegava esses trilhos de cortina, ia puxando lá no telhado de amianto, olhava assim, eu era pequeno, aí eu olhava para ver se tinha alguma coisa assim, me esticava todo, pô, eu acho que tem um aqui. Aí eu subia, cutucava, daqui a pouco vinha um. E era sempre essas figurinhas, assim. Uma vez veio um boneco do He-Man. Quer dizer, eu já não era nem tão mais criança. Eu devia ter ali, sei lá, uns 12 anos talvez. Mas, pô, várias histórias que envolviam esses bonecos. E aí eu colecionei depois já adulto, eu fiz a minha coleção, mas era muito engraçado, que acontecia o seguinte: as figuras de vinil eu consegui completar, mas cara, as coloridas eu não conseguia, gente. E era assim, eu dividia por personagem, e aí cada personagem tinha as cores e eu colocava as cores em ordem. Então, se eu tinha, por exemplo, o Thor, aí tinha o Thor, aí vinha vermelho, amarelo, azul, papapá. Aí eu tinha o Namor, aí vermelho, amarelo, azul, e assim. Ia tentando preencher aqueles buracos que ficavam. Só que, cara, eu nunca conseguia. E eu tenho uma coisa comigo que eu tento completar as minhas coleções. É óbvio que, pô, eu não consigo, mas assim, é o meu objetivo. Eu fico ali, ó, eu tenho lista, eu vou riscando de tudo que eu tenho. Eu risco e vou tentando, E o Gulliver eu nunca conseguia. E aí naquela coisa de estar em feira, calma aí, Doutores em Falcon, que eu sei que vocês detestam feira. Os Doutores em Falcon, para você que não sabe, eles adoram falar mal do pessoal que vai nas feirinhas, que tem barraca. Aí eles sacaneiam, o fulano tem barraquinha, ele é pobre. Aí para você que não conhece essa história, esse pessoal assim, é o famoso colecionador de playground. Ele não vai para feira porque ele pode pegar um resfriado, pegar um ventozinho lá na feira, né? Aí, pô, é muito sol, ele pode ficar queimadinho. Então, você que é do universo do Gulliver não sabe disso. Mas eles são assim.
E aí eu ia para as feiras e aí pintava muita gente querendo coisa para comprar, trocar, e eu queria comprar outras coisas. E às vezes me pintava coisa que eu queria comprar, estava curioso. Aí eu falei, não estou conseguindo colecionar, completar isso, vou vender. E aí eu vendia. Aí daqui a pouco pintava um lote grande para comprar dessas figuras. Pô, vou tentar de novo. Aí comprava. Aí, pô, não conseguia essa, não conseguia aquela. Aí ficava remoendo. Pô, eu tinha aquela, agora eu não consigo essa cor. E voltava atrás, vendia de novo. Daqui a pouco eu estava comprando outro lote de novo. E aí chegou num ponto que eu falei, não, eu vou ficar com os de vinil e vou me desfazer dos coloridos, que me dá agonia esse troço. Mas guardei esses aqui. Esses aqui eu fiquei. E por quê? Porque eles são itens raros, principalmente dois, eu vou contar por quê. São itens especiais e que, pô, ó, eu levei muito tempo para conseguir, muito tempo correndo atrás. Mas assim, até os de vinil, com o passar do tempo, eu resolvi me desfazer, fiquei aqui com uns dois. Me desfiz também dos da Pepsi, não são aqueles Pepsi pequenininho não, são Pepsi com essa escultura aqui. Vendi recentemente o último, que foi uma Mulher Maravilha, o último que me restou, uma Mulher Maravilha vermelha. Vendi há 5 dias atrás. E ainda tenho os dois de vinil, porque eu, há um tempo atrás, comprei... Aí é outra história, eu posso até mostrar para vocês depois. Eu, com o passar do tempo, eu comprei uns bootlegs dessas figuras muito bem feitinhos. E são itens que eu guardo com um carinho enorme, porque foram feitas por uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E aí eles estavam ali, os de vinil estavam do lado. Aí, pô, sempre pinta coisa que a gente quer para comprar. Aí eu falei, cara, isso aqui tá meio, né, tá aqui, vou me desfazer. Aí acabei me desfazendo dos de vinil. E aí, esses aqui, eu bati um pouquinho a tecla, não, vou ficar, mas eu fico naquela também, porque, poxa, estava abrindo as caixas aqui justamente conforme eu prometi para vocês, procurando as coisas, porra, me deparei com eles, eu falei, pô, cara, estão eles aqui, ainda sem o lugarzinho para colocar, legal, etc e tal, e aí eu tô nessa também. Mas aí, cara, eu separei hoje para vocês para falar a respeito. O que acontece? Esses itens aqui, segundo a classificação lá do nosso amigo muito bem feita, eles foram os itens da segunda fase. Aí vocês podem acessar até o blog, que é muito interessante lá. Me desculpa, eu devia até ter pego, se você chegar a ver o vídeo, devia até ter pego o seu nome no blog para falar o seu nome, você me perdoe. Mas assim, tem lá a primeira fase, alguns desses itens, né, no caso aqui, esses dois, inicialmente eram pintados, tinha uma base que soltavam. Eu tive dessa primeira fase alguns desses itens. Na infância eu só tive um, que foi o Homem-Aranha. Tive outros na infância também, como o Fantasma e o Cavalo. Se eu não me engano, tinha o cachorro do Fantasma. Tive o Zorro. O Zorro eu tive dois diferentes, um com chapéu, o outro sem chapéu, só com uma bandana na cabeça. Tive o pintado com a bandana na cabeça e tive um amarelo, assim também, que tinha um encaixe na mão para a espada. E aí estou falando das coisas de infância, né? Tive África Misteriosa, bem legal também. Eram itens que quebravam com uma facilidade impressionante. Tive muita coisa dessa época, assim. Na infância eu tive bastante coisa legal. Esses itens aqui não, eu não tive, não esses dessa geração, dessa fase, vamos dizer assim. Os que eu tive na infância dessa fase eram os que vieram posteriormente, na verdade não dessa fase, os que vieram na fase posterior a essa. E aí, o que acontece com esses itens? Aí eu vou contar a história que me contaram na barraquinha de feira, que
foi muito interessante, e aí eu somo essa minha história às informações que existem sobre Gulliver. Como eu disse, cada um conta uma coisa, vai somando, etc e tal. Eu tinha um cliente que colecionava Gulliver, estava sempre lá conversando comigo. Pô, a gente tava lá, papapá e tal, juntava muita gente na barraquinha pra gente ficar conversando. E aí, um dia, ele chegou lá com um senhor já, isso já tem muitos anos, tá? E aí ele me apresentou como uma pessoa que trabalhou na fabricação desses itens, trabalhou na Gulliver. E aí a gente estava conversando. Na época eu ainda não tinha esses itens, eu comecei a procurar esses itens a partir dessa conversa. E aí me contou o seguinte: olha, existiram alguns itens que são muito raros, que a Gulliver inicialmente fez, lançou, eu não sei se chegou a lançar no mercado ou empacotou. Por quê? Segundo ele, lançou no mercado e recolheu. E aí, pelo seguinte, ele falou que aconteceu a seguinte coisa. Primeiro, os itens eles eram mal acabados. Tá? A segunda coisa é que esses dois itens aqui, eles possuíam essas pecinhas separadas. E aí essas pecinhas poderiam dar acidente com a criança. A criança pegar uma pecinha dessa, colocar na boca, engolir e engasgar, porque não são peças pequenas. E aí ele falou que a Gulliver recolheu isso, retirou esses dois itens, tá? E os outros ela manteve na coleção. Na época, eu não sei, as leis que tratam mais as normas que surgiram para brinquedos, etc., tal, as leis que tratam disso, se eu não me engano, elas surgiram mais na década de 90. Eu não sei se na época surgiu alguma lei que fez com que a Gulliver tomasse esse tipo de atitude, se houve algum acidente nesse sentido, ou se simplesmente foi alguma coisa que a empresa começou a vislumbrar que poderia dar um problema. Não, vamos recolher isso e vamos fazer um item com mais cuidado, né? Com mais zelo. Apesar que esses itens, aí eu vou começar a mostrar alguns, eles são extremamente detalhados no seguinte sentido. Eu falei antes que eles não eram tanto, mas assim, o que acontece? A impressão que você tem quando você pega um item desse é que, sabe aquela coisa, quem trabalha com isso sabe, quando você, e eu trabalhei com isso, quando você pega uma forma de silicone, que você vai fazer um determinado item, você faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes, faz quatro vezes, e daqui a pouco a forma começa a perder a qualidade. E aí os detalhes começam a não aparecer tanto. A impressão que eu tenho quando eu pego um item desse e eu já pego o item da fase seguinte é que essa forma parece mais virgem do que os outros. Parece, porque na verdade eu nem sei se foram as mesmas formas. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, esse Homem de Ferro, aí eu vou aproximar. Quem conhece de Gulliver sabe disso. Eu estou explicando para as pessoas que naturalmente ainda não conhecem, porque eu falo de muitos assuntos de colecionismo. Esses dedos aqui, eles são abertos. Os itens da fase seguinte são fechados. Então houve assim um cuidado, naturalmente isso aqui quebraria muito mais do que uma mão com os dedos fechados, né? Colados entre aspas. Então houve um cuidado
de fechar esses dedos. E você pode diferenciar esse tipo de fase e de item por esse tipo de questão. Agora, eu não sei se vai dar foco. Se você aproximar bastante, você vê que a forma parece que bate no item mais profundamente. Os detalhes, eles são mais profundos do que os outros, na minha opinião. É o meu olho. Então, assim, como eu me desfiz dos meus itens, eu não tenho mais aqui para fazer esse comparativo. Mas você que tem um item, você pode tentar fazer esse comparativo. Não acredito até que tenha sido a mesma forma, tá? Mas eles devem ter, de repente, cortado a mão na parte que eles queriam modificar, ou às vezes o braço que estava muito alongado, coisa desse tipo, remontou e refez uma forma. Aí é um questionamento meu. Como eu disse aqui, eu não sou e nem quero ser doutor em nada. Eu passo as coisas que eu conheço, as coisas que eu não conheço, eu tenho a humildade de dizer que eu não conheço. E aí é uma troca. As pessoas que conhecem mais do que eu de Gulliver, elas podem destrinchar isso. E aquelas coisas que eu conheço, como essa história que eu contei, eu tenho um imenso prazer de dividir com todos. Então é esse tipo de detalhe. Aqui, por exemplo, você pode ver que tem o Gulliver atrás da base. Não tem nada embaixo. Base lisa e uma base relativamente fina, tá? Então, assim, é bem interessante esse tipo de detalhe. Os colecionadores, para a galera aí, a gente tem discutido aqui no canal, talvez você que esteja chegando agora, que é colecionador de Gulliver, eu tenho aberto muita discussão de item na caixa, item que é diferente, que tem detalhes diferentes. Eu acho muito legal esse tipo de colecionismo. Se você pegar, por exemplo, os Star Wars de 1977, você teve fabricações diferentes, você tem na perna letras diferentes que indicam esse tipo de fabricação diferente, você tem formas diferentes, e colecionar tudo isso, eu na minha coleção desses itens de 77, eu tenho alguns com essas diferenças, mas eu não mergulhei ainda nessa coleção, ainda me faltam, quero completar também, mas ainda me faltam alguns itens. Então esse tipo de diferença, você colecionar isso, é demais, cara, é muito legal, enriquece a sua coleção, enriquece o seu conhecimento sobre um item, não tenha preconceito. Eu batalho aqui, você sabe, sobre item da caixa, item, aí começa aquela coisa, só porque tem um detalhe diferente, por que ter dois itens? Eu até compreendo isso. Eu colecionei muito numa época, quem assistiu meus primeiros vídeos viu que eu fazia o vídeo em um nicho que fica ali do lado, mas ali fica um pouquinho ruim para fazer os vídeos, eu parei. E aí eu tenho meus comandos em ação. Como eu colecionava comandos em ação antigamente? Vamos pegar um Snake Eyes, o primeiro que saiu. Aí eu tinha o Snake Eyes que saiu nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Índia, na Inglaterra. Eu colecionava os Snake Eyes de vários países. E aí, porra, a minha coleção era assim. Tinha 5 Snake Eyes, sei lá, 4 rock and roll, tinha 3 cabeças de ponte, tinha 6 não sei o que, e os itens basicamente iguais. A diferença era justamente a origem do item, de onde ele veio. E aí esses itens, eles têm pequenas diferenças. Alguns
tem diferenças mais gritantes, outros diferenças que são detalhes. Aí, pô, cara, assim, é legal, é muito legal. Mas assim, às vezes você quer colecionar outras coisas, conhecer outros universos, fazer novas amizades. Eu dizia assim, porra, pra que eu tenho 5 Snake Eyes aqui, que a diferença entre eles é mínima? É melhor, e são itens que têm um valor legal. É melhor vender, ficar com 1 ou 2, alguma coisa assim. No final eu acabei ficando com 1. Alguns que eu gostava mais eu até fiquei com 2. Mas assim, é melhor vender, pegar esse dinheiro e comprar outras coisas. Mas é que G.I. Joe era uma coleção que eu sou, na verdade, apaixonado. Então sempre que eu posso, eu estou sempre assim. Hoje, como eu tenho muitas coleções, eu vou abastecendo aos pouquinhos. Então, comandos e ação. Aí, de vez em quando eu compro uma coisinha. Selo. De vez em quando eu compro uma coisinha. E vai assim. E tem aquelas coleções que eu estou amarradão no momento e que aí eu compro mais. Mas, gente, vamos fazer o seguinte. O vídeo está ficando um pouquinho mais longo. Eu vou mostrar o restante dessas figuras e falar um pouquinho mais, mostrar os detalhes dela para vocês no próximo vídeo. Tá bom? Beijo grande do Alegria. Aí faz aquele negócio, se inscreve aí, que aí quando pintar o próximo vídeo, o YouTube avisa para vocês, tá bom? Até já, beijo grande.